eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo de número 103. Salmo número 103. Hoje nós vamos estar falando sobre a grandeza do amor de Deus. Salmo 103. Salmo número 103. Diz assim a palavra de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz notórios os seus caminhos a Moisés e aos filhos e aos seus feitos os filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é a grandeza da misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua voz e da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Pode sentar, querido. A grandeza, a grandiosidade do amor de Deus, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Esse salmo é tremendo, gente. Davi, quando escreveu esse salmo, eu penso que a inspiração dele estava de 0 a 10, estava em 11. Porque esse salmo é maravilhoso. Esse salmo é muito lindo. Ele descreve tantas coisas que Deus fez por nós, tantas coisas, tantas coisas. Ele começa o salmo dizendo, bendize a minha alma ao Senhor. Por que tem que ser na nossa alma? Porque a nossa alma, gente, está lá todo o centro das nossas emoções. Muitas vezes nossas emoções estão todas confusas, todas viradas, todas meio desestabilizadas. Aí Davi fala para a alma dele. Davi sempre pregou para a alma dele. É muito interessante isso. E ele fala para a alma dele assim, alma, bendize ao Senhor. Dê graças ao Senhor, exalte ao nome do Senhor, glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque não foram poucas coisas. Ele começa dizendo isso, Ele tem feito muitas coisas. O Senhor não esqueceu de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem feito por você, meu irmão? Quanta coisa Deus já fez por você? Você consegue contar isso? Você consegue lembrar isso? São muitas coisas. São muitas coisas, mas a gente esquece. Por isso que Davi começa a pregar para a alma dele. Quando chega o sofrimento, quando chega a dor, quando chega o medo, quando chega a dúvida, quando chega a falta de fé, a gente esquece dos benefícios, de tudo aquilo que Deus fez por nós.
O que é um benefício? Já diz no nome. É um bem que a gente recebe. É ou não é? Primeiro benefício que a gente recebeu: a vida. Gente, a gente podia ser uma formiga, um grilo, sei lá, um passarinho, uma vaca, um cachorro. Não. Não somos nada disso. Nós somos o que a palavra diz que a coroa da criação. A coroa da criação. O que Deus tinha de melhor para criar, Ele depositou em nós. Ele fez nós. Aí tem gente que reclama. Puxa, Senhor, não gostei do meu nariz. Você vai lá no dono do nariz, né? Meu nariz está feio, Senhor. O Senhor podia ter feito um nariz melhorzinho. Ai, Senhor, eu não gosto dessa minha orelha de abano. Fusquinha de porta aberta, né? Ai, Senhor, esse meu queixo, ele tem um distanciamento enorme assim. Mas, meu Deus do céu, será que algum dia a gente vai estar satisfeito? Quer ver, ó, hoje, para vir para a igreja. Ai, que dureza ir para a igreja hoje. Tá frio e tá chovendo. A gente esquece das coisas boas que Deus fez para a gente. Sabe por quê? Porque nós só pensamos em nós mesmos. É essa a grande dificuldade. Por isso que Davi pregava o tempo todo para a alma dele. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus fez para você. Davi, quando escreveu aqui, ele já era rei, já estava reinando sobre Israel. Já tinha passado todo aquele sofrimento que ele tinha vivido. Ou seja, perseguição, luta, tormenta, exílio, roubaram as esposas dele, saquearam a cidade dele. Um monte de coisa ruim já tinha acontecido com Davi. Mas mesmo assim, ele olha para o Senhor e diz: não esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Nós não podemos fazer isso, gente. Olha só, ele quem perdoa. Perdoa o quê? Leia o texto aí. Ele quem perdoa o quê? Todas. 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 Algumas? Umas 15? Umas 70? Todas. No grego, todas é o quê? Todas. No inglês, todas é o quê? Todas. Esse texto fala disso. Deus perdoa todas. Todas as minhas iniquidades. O que é iniquidade? É diferente de pecado. Iniquidade é o seguinte, meu querido. Sabe aquele seu pecado de estimação? Vou dar um exemplo. Um pecado de estimação. A mentira. Ah, mas é só uma mentirinha, pastor. É só uma mentirinha. Toca o telefone, olha para a pessoa e diz assim: diz que eu não tô. Eu não quero atender. Mas é o João. Esse cara é um mala. E aquilo se torna um hábito. Chega atrasado no serviço, vai fazer o quê? Mentir. Ah, veja bem, chefe. Furou o pneu do ônibus. Essa história do pneu do ônibus é triste. O pior é o seguinte. Sabe a história do Joãozinho que era mentiroso? Vocês sabem disso. Eles sempre combinaram na cidade. Quando o lobo chegar, vocês gritem: olha o lobo. E o Joãozinho era um sacana, gente. Ele fazia de birra. Um dia a cidade estava em silêncio e ele gritou: o lobo! Todo mundo veio e era mentira, ele dava risada.
Daqui a pouco passaram-se os dias, ele deixou o pessoal esquecer, gritou de novo: olha o lobo! Foram ver, ele estava rindo. Na terceira vez, ele gritou: olha o lobo! Ninguém foi ver. E era o lobo. Cuidado com a mentira. Tem aquela agora, eu estou ouvindo umas coisas, umas heresias que, pelo amor de Deus, uma mentirinha gospel, pastor. Para abençoar o irmão. Ah, vai se converter. Vai tomar vergonha na cara. Falar isso. Vai falar isso para Deus. Ah, Senhor, uma mentirinha gospel para abençoar o meu irmão. Fala isso para Deus, para você ver o que vai acontecer. Eu estou dando um exemplo de iniquidade. O que é iniquidade? São pecados que você sempre repete. Aquele que você tem de estimação, sabe? Aquele que você cultiva ele. O pastor fala para você: deixa disso, querido. Isso não está te fazendo bem. É a última vez, pastor. Daqui a 2 semanas, vem conversar com o pastor de novo. Ah, pastor, agora eu prometo. É a última vez. Aí vem daqui a 3 meses. Pastor, fica tranquilo, relaxa. Daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 20, está lá na mesma situação, gente. Isso se chama iniquidade. Mas o que o Salmo 103 diz? Ele perdoa todas as minhas iniquidades. O que vai levar a gente para o inferno? Ficaram com medo. Pastor, eu não quero ir para o inferno. Mas o que leva o homem para o inferno? É o pecado? É o que então, Daiane? Mas quais escolhas? Não acho que sejam escolhas. Acho que seja uma só. Uma negativa. Você negar a Deus. Você não se sujeitar a Deus. Você não receber o amor de Deus. Quando você não recebe o amor de Deus, você está dizendo o que para Deus? Eu não preciso de você. E pago o preço. Vivo sem. Aí Deus não tem como agir. Porque Ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro. Ele não arromba a porta. Ele não insiste. Apocalipse 6 diz que Ele está à porta, batendo. Quem ouvir e abrir, ele vai entrar, vai cear com Ele e Ele com o Senhor. Agora, se você não abrir a porta, Ele não tem como entrar. Então é isso que nos leva para o inferno. A nossa negativa ao amor de Deus. Você pode viver sem o amor de Deus, mas eu quero ver você morrer sem o amor de Deus. Aí a coisa complica. Aí a coisa complica. Continuando aqui no Salmo. Olha só. Quem redime a tua vida da perdição e coroa a sua vida de benignidade e misericórdia. Gente, antes de Deus na nossa vida, onde a gente estava? Perdido. Perdido. Eu sempre digo isso para vocês, se eu não tivesse aceitado Jesus com 17 anos, eu não sei se estaria vivo. Não sei. A Jane tem uma teoria para os baixinhos. Ela diz que baixinho é brabo porque o sangue ferve mais rápido, não tem por onde correr tanto. E daí logo já chega na cabeça e já ferve logo. E eu acho que é verdade. Estou pensando nisso já faz anos. E eu estou chegando a essa conclusão. Os baixinhos são bravos porque o sangue não tem por onde correr muito, então ferve de uma vez. Irmão, a carapuça está aí.
Eu estou falando de mim. E é verdade, gente. A gente estaria perdido sem Deus. Mas perdido como, pastor? Eu nunca saí da minha vida, nunca... Não, querido. Perdido é o seguinte. Deus tem um caminho para nós, que é o céu, que é um lugar de graça, que é um lugar de alegria, que é um lugar de comunhão com Ele. Se você não tem Ele, você está perdido em outro caminho. Agora, quando a gente aceita Jesus, o caminho nosso muda e a gente vai para o céu. É muito interessante isso. Davi, em outros salmos, diz o seguinte: não tenha inveja do ímpio. Não olhe para o ímpio e queira ter o que ele tem, porque o ímpio é como a palha que o vento espalha. Agora, vocês que são meus filhos, se alegrem muito mais, porque além de terem graça e misericórdia para viver nessa terra, vocês vão herdar o reino dos céus. O reino dos céus. O maior tesouro que nós podemos encontrar é isso. Esse é o maior tesouro, o reino de Deus. E ele continua no 4. No 5, desculpa. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Em outro texto, Isaías fala sobre isso. Sobre o que aqueles que esperam no Senhor. A águia tem uma particularidade muito interessante na vida da águia. Ela vive muitos anos. Mas quando ela chega nos 40 anos de idade dela, ela faz um negócio, gente, interessante. Interessante. Vou deixar vocês curiosos, não vou contar. Ah, não. Ela faz o seguinte. Ela voa no lugar mais alto que ela puder. E lá ela fica, escondida. E o que ela faz? Arranca todas as suas penas. Todinhas. Tira todas elas. Todas. Fica peladinha. Depois de ficar sem pena, ela acha uma pedra bem boa e começa a bater o bico. Até quebrar o bico. Aí eu pergunto para você, para que presta uma águia? Sem pena e sem bico. Para fazer uma sopa, né? Mas ela voa num lugar bem longe e se esconde. Para que ninguém alcance ela. E o que acontece? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Cabelo está ruim, para o homem, um exemplo. Cabelo está ruim. Cortou errado. O que faz? Raspa. Ô Girai, agora não sei o que te dizer. Brincadeira, querida. Mas raspa o cabelo. O cabelo, quando nasce de novo, se nascer, ele vem mais forte. As penas dela vêm muito mais fortes, porque são penas novas. Todos aqueles parasitas que estavam presos, ela deixou de lado. Gente, na nossa vida, se a gente não se cuidar, os parasitas vão grudando na gente. E o que são os parasitas? Os pecados. Vão grudando. Então ela renova. Aí o bico começa a crescer. O bico, olhe para a tua unha. Como é que é o nome desse material aqui, Jane? Queratina. Obrigado, meu amor. O bico é igual a nossa unha, é feito de queratina. E ele renova. Aí eu pergunto para você, 40 anos, com asas novinhas, 0 quilômetro, com bico novinho, essa águia vira um canhão de novo. Vira um bichão, como diz o Caio.
E é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele sabe das nossas dificuldades. Logo à frente vocês vão ver o que ele fala sobre isso. Ele sabe de todas as nossas situações, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, as nossas birras, as nossas teimosias. Ele sabe. Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. A palavra de Deus diz, antes mesmo de você formular um pensamento, Deus já sabia o que você ia pensar. Deus já sabia. Vamos lá. O Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos, a todos os oprimidos. Gente, falaram mal de você? Te criticaram? Te condenaram? Agora eu vou te dizer que são duas situações. A primeira, se foi injustamente, ele é teu justo juiz. Ele vai julgar a sua causa. E vai pesar você e vai te julgar inocente. Mas a segunda, eu devo mesmo. Aí, meu querido, lei de semeadura e lei de colheita. Ninguém, gente, pode tomar o lugar de Deus e julgar o seu irmão. A palavra de Deus diz isso. Ai daquele que julgar o seu irmão. Um grande exemplo nesse caminho que Jesus nos ensinou é quando aqueles homens trazem para ele aquela mulher que tinha sido achada com um homem em adultério. Que engraçado, só estava a mulher? Cadê o homem? Mas vem ela. Aí eles vão pôr Jesus à prova. Senhor, a lei de Moisés, ó a conversa dos carinhos, diz que essa mulher foi pega em adultério, deve ser apedrejada. E a palavra diz que Jesus estava escrevendo alguma coisa na areia. E os caras estavam com sede de dar umas pedradas naquela mulher. Porque eles tinham duas opções para Jesus. Jesus apedrejar e eles iam dizer, esse cara é um mentiroso, fala do amor, mas não ama. E a segunda, se ele negar, ele vai estar negando a lei, nós pegamos ele daí. Olha só. Você acha que o diabo vem brincar com você quando ele vem oferecer qualquer coisa para você? Aí Jesus está ali bem tranquilinho. Falou, bom, o que diz a lei? Que ela deve ser apedrejada. Fechou. Isso então a gente não discute. Agora vamos para o segundo passo que eu vou propor para vocês. Aquele que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. O que a palavra de Deus disse que aconteceu? As pedras começaram a cair da mão daqueles homens. E do mais velho para o mais moço, eles deixaram o Senhor e a mulher sozinhos. Por que do mais velho para o mais moço? E agora vem o peso para nós do cabelinho branco deles. Porque nós que caminhamos mais nessa terra erramos mais. E eles tinham essa consciência. Então os mais velhos pecaram mais. Os mais novos, menos. Se bem que hoje em dia, com tanta evolução maligna, não sei como é que está isso. Mas a normalidade seria essa, do mais velho para o mais novo. E eles largam Jesus, porque eles não conseguiram pegar Jesus nesse trote que eles queriam dar. Aí, ele continuava debruçado escrevendo. A mulher vem e fala com ele, Senhor, e agora? Aí ele pergunta para ela, onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Foram embora, Senhor. Se eles não te condenam, muito menos eu. E agora vem uma frase muito legal. Vá e não faça as mesmas coisas que você está fazendo. Não peque mais. Isso é o amor de Deus.
Isso é o amor de Deus. Por quê? Ele poderia simplesmente dizer, filha, descanse. Não. Ele falou para ela a situação dela. Olha, eu sei o que você tem feito e não está legal. Então mude. Mude. Não faça mais isso. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Ele tira a gente da nossa situação e nos derrama graça e misericórdia. Sempre Deus vai fazer isso. Aí no 7, ele faz notórios caminhos para Moisés. Misericórdia e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Gente, se o baixinho ferve logo, que tamanho que tem Deus? Estou propondo algo para vocês. A palavra diz que ele é longânimo e grande em benignidade. Se Deus fosse como eu, já não tinha mais ninguém na terra. Porque a gente é cheio de justiça. A gente se acha, né? Deixa comigo, vou resolver esse negócio aí. Cheio de misericórdia, né? Aí quando você é a situação, ô pastor, me ajuda aí. Fala para os irmãos ter misericórdia de mim aí. Mas se fosse ao contrário, você estava com a pedra na mão já dando na testa do outro, né? Bom de mira, né? Mas Deus é assim, gente. Ele não tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois como o céu está elevado acima da terra, assim é a grande e a sua misericórdia para os que o temem. Como está longe o ocidente do oriente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Vocês já pensaram nisso? Quantos quilômetros separam o ocidente do oriente? Um exemplo. Quantas horas de voo Brasil-Japão? Vocês sabem? Vocês sabem? Então vão pesquisar, gente. 24. É longe ou não? Eu vou até a Bahia aqui 3 horas, fico cansado daquele barulho da turbina do avião, gente. Enjoa aquilo. Você está entre o céu e o abismo. Imagine viajar um monte. E o pior, quando se chega lá, o horário é diferente do teu. E está cheio de gente com o zoinho puxado. Mas olha a distância que está o ocidente do oriente. Eu precisava ouvir um glória a Deus sobre isso. Porque, olha, ele afasta a nossa transgressão como o ocidente está para o oriente. Ai, que graça. Vocês estão tudo dormindo, né? Acho que é a chuvinha, o barulho da goteira, né? Isso é amor de Deus, gente. Ele quer afastar a gente disso. Ele quer afastar a gente disso. Olhe só, como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois conhece a nossa estrutura e ele lembra de que somos pó. O normal. Quem é pai? Homem, pai. Nós temos 4 homens aqui. Pais. Calma. Pais. O que você faria, pai, pelo seu filho ou pela sua filha? Coisa estreita ficaria, né? Como o pai se compadece do filho. É engraçado. O pai e a mãe. Vamos pôr aí a mãe agora. Ah, pastor, mas o meu filho é uma bênção.
Porque o amor de pai é acima de qualquer coisa. Tinha um menino feio que trabalhava comigo no banco, ele dizia assim, minha mãe diz que eu sou lindo. Eu disse, glória a Deus. Isso é amor de mãe. O bichinho parecia que estava do avesso, né? Se a beleza era interior, parecia que ele estava do avesso. Então põe do lado certo para nós ver a beleza, né? Mas o amor de pai acha o filho lindo. Quando nasce aquela carinha de joelho, é a coisa mais linda do mundo para o pai. Fica lá babando na frente do espelho. Eu fui olhar o Caio e dei uma testada no negócio do berçário lá. Cadê meu filho? Pum! Era um ruivo. Um ruivo. Cabelo empinadinho assim. Eu disse, Jesus, que coisa mais linda. Tava tudo inchadinho, judiação. Imagine, o caminho que ele trilhou não era fácil, gente. Mas estava lá. Naquela alegria. Não, é sério. A Jane queria que eu fosse lá assistir o parto. Se eu fosse mais lerdo 10 minutos, gente, no trânsito, o Caio estava com tanta pressa de vir que ele tinha nascido dentro do carro. Nós chegamos na maternidade, a Jane estava com a perninha prendendo ele assim. Aí o médico disse, é trabalho de parto, puseram na maca, o médico disse, pelo amor de Deus, essa criança está nascendo, leva logo. E eu estava lá assinando os documentos, o médico já vem e bate nas minhas costas. Parabéns, teu filho nasceu. Eu disse, Jesus, esse é um Ferrari. Nasceu ligeiro. Mas o amor que a gente tem depois daquele rebento, gente, não tem como a gente explicar. Se for preciso, eu daria a minha vida por eles. Pelos dois. Aí vem a Anne. Não vou te expor, filha, fique tranquilo. A Anne não queria muito vir, não. Aí a Jane ficou lá no lugar de ganhar nenê lá, reclamando. Moça, pelo amor de Deus, está nascendo. Eu sei que eu tenho facilidade de ganhar nenê, essa menina vai nascer e vai cair aqui, moça. Aí veio a Anne também, aquela coisinha lindinha do pai. Esse é o amor do pai. Esse é o amor do pai. Os filhos da gente são as coisas mais preciosas que a gente tem. Você que ainda não é pai, eu digo para você, almeje isso. Sonhe com isso. Sabe por quê, gente? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são como flechas na aljava do arqueiro. Você chegou num lugar, dali para frente você não consegue ir, você tira a flecha e lança. E a tendência é, se você foi longe, o seu filho vai muito mais longe. Muito mais longe. Agora aqui eu vou falar para os filhos espirituais. Se nós formos longe, tenha certeza, você vai muito mais longe. Jesus disse isso. Se vocês crerem e confiarem, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Mas você precisa crer. Eu, como pai, quero ver meus filhos espirituais longe, pastoreando nações, abrindo igrejas longe. Já pensou, Roger? A igreja lá no Afeganistão. Pastor Roger. Pastora Milena. Vai ser fogo puro. Literalmente. Brincadeira. A igreja lá do Iraque. Julica e Afran. Glória a Deus, hein? Esse aqui vai pro Islã, ó, porque ó a barbona dele. Mohamed e Ellington. Esse menino vai ser um homem bomba e vai explodir o inferno com a palavra de Deus. Amém? Esse é o coração do pai, querer o melhor para o filho. Eu quero o melhor para vocês. Imagine o pastor Rafael num lugar cheio de tumulto e ele pregando a palavra.
O Senhor é bom. Aleluia, irmãos. Vai ser uma benção. Vai ser demais, né? Alexandre, calma que eu tô achando um lugar para você, Alexandre. Tô pensando aqui ainda. Mas esse é o coração do Pai. Pôr o filho como uma flecha e lançar longe. Longe, gente. Muito mais além do que a gente já foi. Sabe qual foi o grande problema de Israel? Uma geração tinha a graça e o amor de Deus, mas eles não cuidavam da próxima geração. E o que acontecia com a próxima geração? Se desviava, se afastava. Nós temos obrigação de cuidar da próxima geração, para que ela não se perca. Gente, isso que eu vou falar para vocês é a realidade do mundo hoje. O inferno tem investido pesadamente nas crianças. Desenhos pornográficos. Você está expondo seu filho. Desenhos violentíssimos. Crianças sabem usar armas, porque viram em desenho de televisão. Aquele desenho que você acha bonito. Aí você não tem tempo de cuidar do teu filho, você vai para a babá eletrônica, liga a ela e diz assim, TV, cuida dele aí para mim. Ela vai cuidar. Ela vai cuidar. Só que o que ela vai te dar depois, não cobre dela. Não cobre. Porque a televisão está sendo uma arma para destruir as gerações nossas de crianças. Crianças com 7 anos, 8, erotizadas. Meninas passando batom. O corpinho já se formando, rebolando. Gente, vem pessoas do mundo. Pasmem com isso. Do mundo. Por causa de pedofilia com crianças brasileiras, gente. Isso dói o nosso coração. Sabe o que eles dizem? As crianças brasileiras são calientes. Misericórdia, irmãos. Eles estão falando dos meus filhos, dos seus filhos. Esses monstros endiabrados que vêm para se relacionar com essas crianças. Misericórdia. E o coração do pai tem que se compadecer. Tem alguns lugares do Brasil que eles vendem as crianças, os pais. Vendem. Esses dias atrás, num shopping, não lembro se foi em São Paulo, o pai brigou com a mãe e o filhinho, ele levou no shopping. Chegou no shopping, ele distraiu o menino e vazou. Deixou a criança lá no shopping. Gente, você largaria seu filho? Você largaria seu filho? Eu nunca deixei meus filhos, gente. Nunca. Eles ficavam brabos com a gente. Porque às vezes eles vinham dizer assim, vai ter um negócio na casa do fulano e do Beltrano e vão posar lá. Não. Você não vai. Mas eles não são meus filhos. Vocês são. Eu não conheço quem são essas pessoas. Não vou deixar. Aí a Anne resolveu, então, já que eu não posso, vou fazer na minha casa, então. E fez lá um dia um negócio do noite de pijama com as meninas. Gente, eu não estou querendo ser... Mas os pais trouxeram as crianças e deixaram. Eles nem conheciam a gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o risco e o perigo. Cuidado, pai, com seu filho. Cuidado com sua filha. Existem monstros que a gente nem imagina do nosso lado.
do nosso lado. Cuidado. Isso é um alerta. Cuidado. Essa graça de Deus, esse amor de Deus, de afastar de nós os nossos pecados é maravilhoso. Agora, uma coisa que a gente precisa saber. Nós precisamos perdoar a nós mesmos. Essa é a primeira coisa. Primeira característica do perdão. Você precisa perdoar você mesmo. Ah, pastor, eu não me perdoo. Eu não poderia ter feito isso que eu fiz. Mas aí eu digo para você, quem é você para não se perdoar? Ah, mas eu não me perdoo. Tem gente que tem uma dificuldade para perdoar. Aí não consegue perdoar os outros porque não perdoa a si mesmo. Querido, eu vou dizer para você, você não pode reter o perdão a você mesmo. Quem é você para fazer isso? Uma vez que Jesus pagou pelos seus pecados, afastou de você as suas iniquidades, quem é você para dizer que não vai se libertar de você mesmo? É que no meu tempo dizia-se caiu a ficha, né? Agora já não é mais assim, agora é moderninho. O que se diz então? Viu? Hã? Tá ligado. Então fica ligado. Não adianta você não se perdoar, gente. A gente erra. E o mais interessante nesse texto é esse versículo 14. Ele sabe que nós temos uma estrutura frágil. Porque ele sabe que nós somos ele sabe pó. Aqui agora eu vou descortinar algo para vocês. Se nós somos pó, qual era o alimento que a serpente recebeu por maldição para se alimentar? Vocês lembram? Do pó da terra. Pega aí, belisca você mesmo. Eita, pozinho difícil. É da nossa carnalidade que o diabo se alimenta. É da nossa iniquidade que a serpente se alimenta. Por isso que nós precisamos nos perdoar. Precisamos receber o perdão de Deus e precisamos perdoar o nosso irmão. São 3 passos. Como bom batista sempre, são 3 passos. Primeiro, me perdoo a mim mesmo. Segundo, primeiro, recebo o perdão de Deus. Segundo, me perdoo a mim mesmo. E o terceiro, perdoo o meu irmão que agiu mal contra mim. Fechou o cerco. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: como que você pode dizer que ama a Deus se você não ama a pessoa que está do seu lado, que você chama de irmão? Aí fica difícil. Por que Deus está falando isso? Porque nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então, gente, não retenha perdão. Nossa, a gente caminhou já muito em muitas situações. Pessoas vivendo a vida. Anos sem perdoar. Anos, gente. E vai chegar num determinado momento e vai se deparar com aquela situação. Quando você não perdoa alguém, o que a palavra de Deus diz? Você está na mão de demônios que ficam te atormentando. E o que é isso? Toda vez que você lembrar daquela pessoa, vai doer. E às vezes a pessoa nem está fazendo mal para você, mas ela olhou torto para você, você diz assim, pronto, já me olhou torto, coitado, até vesguinho. Mas ela está tão traumatizada que esqueceu que o irmão é vesguinho. Olha lá, pastor, viu? Está me olhando torto. Eu não vou mais na igreja, ficam me olhando esquisito. Mas se perdoe a você mesmo, ninguém olha esquisito para você. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a gente não perdoa nós mesmos. Daí sabe o que acontece? A gente acha as coisas, e o diabo se alimenta bem disso.
rancor, raiz de amargura, falta de perdão. Você sabia que a maioria das enfermidades surge na nossa alma? Vocês sabiam disso? Muitas enfermidades, não vou dizer a maioria, mas muitas enfermidades. Gente, tem gente com câncer que desenvolveu porque não perdoou o outro. É muito triste isso, gente. Não deixe as pessoas adoecer você. Seja feliz. Eu vi uma vez um pastor, estava contando para ele algumas coisas. Pastor, estou atribulado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ele me ouvindo com aquela calma dele. E daí, pastor? Qual que é a tua posição? Aquele silêncio assim. Irmão, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi ser feliz. Não me estresso. Gente, o estresse vai pagar a nossa conta? Não. Então por que a gente se estressa? O estresse vai mudar a nossa esposa? Não. Por que a gente se estressa? O estresse vai mudar o nosso esposo? Aquele miserável, né? Não. Então por que a gente se estressa? Vai mudar aquela situação lá na empresa? Você ficar triste, amargurado, reclamando, estressado? Não vai. Não vai. O estresse muda o resultado do 7-1 do Brasil e da Alemanha? Nunca mais, né? Gente, não se estresse. É difícil, eu estou falando isso para mim. Mas não se estresse. Escolha ser feliz. Antes de você se estressar, pelo menos tente contar até 10. Eu tenho um amigo meu engraçado, eu me lembro até hoje disso. Fui falar para ele daquela passagem que Jesus deu o outro lado. Ele estava muito bravo. E ele falava meio nasal assim, ele falou assim, a palavra de Deus falou mesmo que Jesus deu outro lado, mas não falou depois o que acontecia. Eu disse, meu Deus do céu, você acha que Jesus foi pro pau depois disso? Porque o coração dele estava tão irado, que ele achou que Jesus lutava MMA, né? Mas Jesus ensina algo tão tremendo ali, gente. Tão tremendo. Veja, Jesus era mentiroso? Não. Jesus era hipócrita? Eu vou dar um exemplo para vocês. Que às vezes a gente pode achar que Jesus era um cara, pelo menos ele era de bom humor. Vão prender Jesus. Chega aquela multidão de soldados. Ele levanta com aquela paz e pergunta para eles, o que vocês vieram fazer aqui? Ele sabia que eles iam prender ele. Nós viemos atrás de Jesus, nem conheciam ele. Aí ele disse, não peguem eles, os meus discípulos. Se vocês vieram buscar a mim, levem somente a mim. Não façam mal a eles. Aí o que acontece? O sanguíneo, hemorrágico, Pedrão tira logo uma espada que estava no soldado meio dormindo e na orelha do soldado. Aí Jesus falou para ele assim, Pedro, não se estresse, Pedro, escolha ser feliz. Vai lá. Isso é eu que estou acrescentando, é o livro de acrescentar e segundo Samir, dá uma cuspidinha na orelha do soldado e cola ela no lugar. E ele dá uma advertência para Pedro dizendo o seguinte, a minha luta não é aqui, porque se fosse, eu poderia chamar uma multidão de anjos para guerrear. Mas não é esse o caminho. O caminho é eu ser preso. Aí eu vou dizer para vocês, antes disso, Judas vai e beija Jesus. O que Jesus fala para ele? O que Jesus fala para eles? Vocês lembram?
que Jesus fala para eles? Para ele? Vem aqui, Ellen, tu me dá um beijo. Você não é o Judas, mas você vai simbolizar ele agora. Me dá um beijo. O que você veio fazer aqui, meu amigo? Jesus era mentiroso? Jesus era hipócrita? Ele amava a Judas. Você chama qualquer um de seu amigo? Não, né? Jesus também não. Então ele ensina a gente que o amor está acima da nossa justiça própria. Nós somos cheios de justiça. Sabe o que acontece? Nós somos, tem um dizer secular que é, nós somos médicos, advogados e loucos. Todo mundo tem um pouco. Médico, porque o cara está com dor de cabeça, já começa a dizer, olha rapaz, eu acho que você devia pegar uma aspirina ali na farmácia e tal. Advogado. Nossa. Você nem conhece legislação, já quer advogar a favor da pessoa, nem sabe da situação, nem sabe do outro lado da história, já quer julgar e já condenar. O advogado, normalmente, ele faz a acusação. E aí nós temos esse problema. A gente não pode ser advogado. Não pode. Não pode. E aí pior quando a gente quer ser advogado de Deus. Vai discutir sobre as coisas de Deus com as pessoas. Porque você sabe mais. Não discuta, gente. Não discuta. Paulo fala sobre isso. Não entre em vãs discussões. Porque isso não vai acrescentar nada para a pessoa e para você. Agora, louco. De vez em quando a gente dá uma de louco mesmo, né? É ou não é? Vem pro pastor babando até já. Ah, pastor, tô doidão. Deixa pra lá, né? Mas esse salmo, gente, eu amo esse salmo. Muito, mesmo. Muito mesmo. Porque ele ensina muitas coisas, gente. Mas o que ele mais ensina é a gente bendizer ao Senhor. O tempo todo Davi está nos chamando a bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há dentro de mim, bendiga ao seu santo nome. Hoje em dia, a igreja virou humanista. Ah, o que é isso, pastor? Os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, as minhas vontades. E as músicas falam isso. Para coroar nossa humanismo, as músicas falam isso. Não vou falar exemplo de música aqui, não. Mas pensa aí, você pode descobrir. Me dá, me devolve, restitui, é meu, é tudo meu, é para mim, eu sou o centro de tudo, sendo que é o contrário. O centro de tudo na nossa vida deve ser Deus. E Davi sabia disso. E ele dizia, bendize a minha alma, porque Deus tem um nome santo, Deus tem um nome excelso. Aí eu pergunto para vocês, quando Isaías, lá no capítulo 6, viu a glória de Deus, o que os anjos faziam, vocês lembram? Voavam, né? Claro que anjo voa. Adorava, estou brincando. Eles tinham 6 asas, com 2 voavam. Com duas, desculpa, vamos organizar esse negócio. Com as 2 primeiras eles
Com as 2 segundas eles cobriam o quê? Ótimo. E com as outras 2? Na palavra diz os pés mesmo. Mas no original são os genitais. Ai, mas antes tem sexo? Não. Mas ele cobre os pés daqui para baixo com aquilo. Isso é um assunto para outro dia. Mas ok. Mas o que eles faziam? Adoravam como? O que eles faziam com isso? Eles exaltavam a magnitude, a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tinha algum anjo dizendo assim: Senhor, eu quero de novo o que é meu. Me ajuda. Realiza meus sonhos, meus projetos. Não. Não. Eles estavam exaltando o nome de Deus e a santidade de Deus. E é isso que nós devemos fazer com a nossa adoração. Saber a quem nós estamos adorando, que é a Deus. E saber por que nós adoramos a Deus. Pela sua grandiosidade, pelo seu amor, pela sua benignidade, pela sua graça, pelo seu poder, por tantas outras coisas que Deus tem. Pelo seu amor, pela salvação. Meu Deus, se a gente for falar de tantas coisas, Senhor Jesus. Mas nós vamos falar. Eu vou dar 20 motivos que esse salmo diz. 20. Primeiro motivo, ele perdoa os nossos pecados. Bendize ao Senhor por isso. Segundo, ele cura as minhas doenças e enfermidades. Terceiro, ele resgata a minha vida da sepultura. Logo, nós estávamos mortos sem Deus. Quantos aqui Deus já livrou da morte? Não são poucos. Está aqui, ó, eu também, com a minha mão levantada. Pessoas morrendo do meu lado. Mas Deus não permitiu que eu morresse. Deus fechou a sepultura para nós. Amém? Ele nos coroa de bondade e de compaixão. O que é compaixão, gente? O que é bondade? É coisa ruim? Quando Moisés pediu para ver Deus, o que ele mostrou? Ok, nem as costas ele viu. Ele disse para ele assim: entra aqui na fenda da rocha. Entra aqui na fenda da rocha. Porque se você me ver, você não suportaria. Eu vou passar na tua frente e vou mostrar 2 coisas. Duas coisas ele mostra. Cadê o professor Google agora, né? A minha bondade e a minha misericórdia. Quando você pedir para Deus se mostrar para você, Ele sempre vai te mostrar a bondade e a misericórdia. Porque se Ele fosse mostrar a justiça e o juízo, nenhum de nós estaríamos vivos. Isso também faz parte do caráter de Deus. Justiça e juízo. Mas Ele é longânimo e sempre se agrada em nos mostrar a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia. Isso não quer dizer que a gente possa viver de qualquer maneira. Isso nos dá mais responsabilidade da gente não abusar da bondade e da misericórdia. Ele enche a minha vida de bens. Aqui os capitalistas e os irmãos da prosperidade se agarram. Senhor, esse bens podia ter um Mercedes na frente.
Me dá uma Mercedes-Benz. Mas não é isso que Deus quer te dar. Os bens que Ele quer te dar são dentro da sua alma. Não quer dizer também que Ele não prospere você fisicamente, humanamente. Mas Ele quer que você seja próspero lá dentro do teu coração. Que o reflexo externo é o que vai acontecer lá dentro. Ele faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifesta os seus caminhos. Ele é compassivo. Ele é misericordioso. Ele é paciente, cheio de amor. Estou indo muito rápido? Desculpa, gente. Vou voltar. Vamos voltar para Mercedes-Benz, né? 7. Ah, não, desculpa. 6. Ele faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele faz justiça e defende a causa dos oprimidos. 7. Ele manifesta os seus caminhos. Quantas vezes nós pedimos para Deus um caminho? Ele manifesta. Se a gente pedir, Ele manifesta. Gente, eu já vivi situação. Está aqui a Jane junto comigo e sabe disso. Que a gente achava que não tinha mais solução. A gente orou e Deus abriu um caminho onde não tinha. 8. Ele é compassivo. 9. Ele é misericordioso. 10. Ele é paciente e cheio de amor. Você conhece alguém assim? Paciente e cheio de amor? O que está faltando para essa pessoa, então? Agora eu vou te perguntar, você é paciente e cheio de amor? A pessoa pisou na bola, você já chuta a canela dela. Na hora. Pastor, tem uma lei de Newton. Toda ação gera uma reação. Mas nós somos baseados pela lei de Newton? Então, meu irmão, conserta sua lei de Newton aí. Vamos para frente? Ele não vai me acusar sem cessar. Por que nós fazemos isso com os outros? Se Deus não faz isso com a gente. E por que nós fazemos isso para nós mesmos? Eu não podia ter errado. Viu? Olha aí, ó. Podia ter acontecido isso. Deus não faz isso com a gente. O que a palavra de Deus diz? Que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. No mais profundo. Gente, eu estava vendo um estudo, eu gosto muito disso, da National Geographic. Tem lugares do oceano que não tem nem como medir a profundidade. É lá que meus pecados estão. Ninguém vai poder ir lá resgatar. Ninguém. 12. Ele não fica ressentido para sempre. Engraçado isso. Sabe o irmão Beiço? Tem o irmão Beiço, né? Não aguento. Ah, Jesus. Jesus já levou o seu beiço, irmão. Amém? 13. Ele não me trata segundo os meus pecados. Porque se assim o fosse, eu já estaria consumido. 14. Ele tem grande amor aos que o temem. O que é temer a Deus? É ter medo? O que é temer a Deus? É colocar Deus acima de tudo na nossa vida.
Ele está em primeiro lugar. Ele está exaltado no lugar que ele merece na minha vida. Ele é o número 1. Ele é o primeiro. Eu temo a Deus acima de todas as outras coisas. A palavra de Deus diz: melhor é temer a Deus do que ao homem. Porque Deus, além de... O que o homem pode fazer com você? Pode te matar. É o máximo que ele consegue te fazer. Mas Deus, além de te matar, ele pode lançar a sua alma no... Tema a Deus. Tema a Deus. Amém? 15. Ele afasta lá para o Japão as minhas transgressões. Aí quando você for missionária, Nina, lá no Japão, ele vai deixar os seus pecados aqui. Como o Ocidente está para o Oriente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele leva para bem longe, gente. Então esqueça. Pediu perdão, confessou, deixou. Esqueça. Se vir acusação, não é Deus, é o diabo. E se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Veio com acusação para você, de coisa que você já confessou, já veio para a luz, está na luz, está na cruz. Acione a cruz. O sangue de Jesus te purificou do teu pecado. E aí você vai dizer para ele: já fui limpo e lavado. Por isso que o diabo tem raiva da gente, gente. Ele fica endemoniado com isso. Porque Deus nos ama de um jeito que ele nos perdoa. Ele faz a gente errar, a gente se conserta, se converte do mau caminho, Deus nos perdoa. Ele fica endemoniado. Fica doido. E vai lá diante de Deus nos acusar ainda. Tá vendo lá, Jesus? Olha o cabelinho do Richard. Não pude deixar de falar. Desculpa, meu irmão. 16. Ele tem compaixão de nós. Compaixão. 17. Ele sabe que nós somos... Se falar isso para um doidão, ele já vai querer cheirar você, né? Vem aqui, irmão, vou te cheirar agora. Você é pó. Mas sabe o que ele vai sentir quando ele vir te cheirar? O bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo vai exalar de você. Amém? 18. O seu amor é eterno. O que é eterno? Então tá. O que é efêmero? Julica, você que é um professor de português. O que é efêmero? Massa pra caramba, né? Um bagulho doido. Suave, né, pastor? Passageira. Então, tudo nessa vida é passageira. Menos o motorista e o cobrador. Mas tudo nessa vida passa, gente. Nós estamos aqui de passagem. Só que tem gente vivendo achando que aqui é o fim de tudo. Mas nós temos algo que nos vai surpreender, que é a eternidade. E o que é eterno? Soma aí 1000 anos. Soma mais 1000. Soma mais 1000. Nunca para. Eternamente. Deus, quando nos criou, Ele pôs em nós essa centelha da eternidade. Por isso que é tão difícil quando a gente se depara com a morte. Por isso que a morte é o maior inimigo que a gente tem. Porque nós nascemos para viver e não para morrer. Mas o pecado entrou na terra. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?
Irmão, desculpa lá do cabelinho. 19. Ele abençoa a nossa geração, porque nós o tememos. Você quer livrar teu filho do mal? Você quer que ele cresça no caminho de Deus? Você quer que ele seja um homem de Deus? Ensina ele no caminho. Mas é você caminhando que você deve ensinar. Não é mandando para a igreja dizendo que o professor da escolinha que tem a obrigação de educar seu filho. Não é mandando para a escola dizendo, professores, eduquem meu filho. Não. Nós, irmãos, é que temos que ensinar os nossos filhos. Sentar junto com eles e ensinar as coisas de Deus. Ensinar. 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 Quando eu saí da Igreja Batista e a gente foi para uma comunidade, a Anne era bebezinho de colo. Ela tinha 6 meses, Jane? 3 meses. Ela era bem pequenininha. E ela cresceu na igreja pentecostal, neopentecostal. Uma igreja, uma comunidade. E ela aprendeu algumas coisas lá. E a gente morava no Capão Raso, era uma casa grande de madeira. E tinha um terreno do lado da nossa casa, os caras fizeram 3 casas para alugar. E a primeira casa que foi alugada foi a primeira da frente. E a moça chegou e ela ficou, acho que poucos meses, ou 1 mês e pouco, e já correu na Jane. E falou assim, eu sei que vocês são crentes. Eu preciso de vocês. Preciso de ajuda. Estou passando por dificuldade, estou me separando do meu marido, e eu estou com meus filhos sofrendo. A menininha dela era um pouquinho mais velha que a Anne. E aí elas vieram, elas começaram a brincar. O Caio era o filho dela e o Caio brincava com o Caio. E a gente chamava a atenção do Caio e o outro Caio entendia que era para ele, era uma confusão. Dizia, Caio, não faça isso. O menino olhava para mim. Não, filho, não é você, é o meu. Aí a Anne foi um dia lá na casa da menina. E ela chegou na casa da menina e foi brincar. Ela tinha 4 ou 5 aninhos. Ela falava ainda bem enroladinho. Acho que 4. E a menina levou ela no quarto, chegou lá, tinha um monte, gente, de pôster daqueles rebeldes. Ela entrou naquele quarto, ergueu a mãozinha e falou assim, tá arrependido, em nome de Jesus, esses rebeldes da tua vida. Eu repreendo, em nome de Jesus. A menina ficou sem saber o que fazer, chamou a mãe dela e disse, venha ver o que está acontecendo lá no quarto. E a Anne orando lá. Está arrependido, esses rebeldes. Não, daí o que aconteceu? A mãe conversou com a filha e disse, olha filha, isso realmente não é bom. O que você quer fazer? Ai mãe, isso não é bom, então vamos rasgar. E elas fizeram um regaço nos rebeldes. Tiraram tudo da parede e rasgaram. Então, se você ensina teu filho, ele vai aprender. A pastora contou um episódio parecido. Ela era pastora de libertação. E ela não tinha condição de deixar a criança dela com outra pessoa, senão com a vizinha de cima. Nunca. E aquele dia, não sei o que aconteceu. E ela deixou lá a menina. Ai, Jesus. Ela veio buscar a filha dela. Bateu a campainha. Ah, obrigado, vizinha. Vim buscar ela. A menina vem correndo. Mãe do céu. Você não sabe o que tem nesse lugar. Tá cheio de demônio. Tem um monte de altar para tudo que é lado, mas repleto de demônio, mãe. Não, filha, não. Não fala isso, não. Ué? Ela não ensinou isso para a filha? Se você ensinar teu filho, ele aprende. Depois não repreenda. Ah, mas você ensinou coisa errada. Aí foi almoçar na casa do pastor. Aí o filho falou assim, puxa vida,
Aí você fala, ô menina, que isso? Ele vai pensar assim, ué? Lá em casa ele fala, não estou entendendo. O que está me falando para não falar? O bicho fala em casa pra caramba, pior até. É que está na frente do pastor. E de Deus ninguém teme. E o 20. Ele estabeleceu o seu trono e governa sobre tudo. Jesus foi posto como rei nas regiões celestes. Todo principado, toda potestade está debaixo dos seus pés. Ele já venceu a morte, o inferno, o pecado. Ele venceu tudo. Agora nós podemos acioná-lo e buscar o seu amor, se a gente quiser. Se a gente não quiser, nada vai acontecer. Não é verdade? Deixa Deus lá. Eu sou muito novo. Eu estou muito ocupado. Eu sou muito envolvido com outras coisas. Eu não posso. Eu não posso. Deixe Deus. Um dia eu vou buscá-lo. Um dia vai chegar a minha hora. Mas pode ser tarde demais. Você sabe quantos dias você vai viver? Você sabe quando você vai se encontrar com o Senhor? Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Então viva a sua vida com amor a Deus e com temor do Senhor no seu coração, que evita um monte de coisa errada que a gente faz. Se a gente temer a Deus. Teme a Deus, se afaste do mal e você viverá longos dias na terra. Amém? Glória a Deus.